Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Quilômetro 41, o podcast do corredor amador. Eu sou o André Moraes, sou médico e corredor e estou aqui com o Murilo Groschitz, treinador de corrida e corredor. E hoje, finalmente, a gente vai falar sobre um tema que a gente vem aí namorando, pensando, como é que a gente vai falar sobre isso? Será que a gente tem gabarito? Sempre procurando uma pessoa que tenha propriedade para falar sobre o impacto psicológico, a conexão entre a mente e o corpo, como que a psicologia pode ajudar o corredor a alcançar a máxima performance e também encontrar na corrida todos os benefícios, todas as partes boas que é justamente o que a gente quer como corredores amadores. Então hoje eu tenho a honra de receber aqui Lucas Rosito, psicólogo, especialista em psicologia esportiva e performance, que tem 25 anos de experiência em competições. Foi consultor do COB nas Olimpíadas de 2012, em Londres, e 2016, no Rio de Janeiro. Também é consultor do Senac Brasil para World Skills Competition e mestre e professor da psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e diversos cursos de formação e especialização na área. Além de tudo isso, é sócio da Avante Psicologia e Performance. Lucas, seja muito bem-vindo ao podcast Quilômetro 41. Oi, André. Oi, Murilo. Oi, pessoal que vai nos acompanhar. É um prazer estar aqui. E tomara que a gente consiga vencer esse tema, que ele é interessante, é desafiador, mas ele é muito amplo também. Tomara que a gente traga algumas pautas aí para repercutir com o pessoal. Maravilha. Boa, maravilha. Prazer, pessoal, novamente estar aqui com vocês hoje. Lucas, já falamos antes da gravação aqui, já agradeci, mas perante a todos aqui, muito obrigado pela sua participação. E bora lá que esse tema promete. Vamos lá. Bom, então, assim, uma pergunta bem básica, e eu vou já de cara, Lucas, eu vou colocar aqui que às vezes eu tenho uma resistência, uma certa implicância, vamos dizer assim, não que eu não entenda o papel da mente na performance, eu acho que é fundamental, e se eu fosse falar isso eu estaria indo contra a ciência, mas assim, como que a gente consegue entender por que a mente e a psicologia ela acaba sendo essencial no treinamento e na performance? André, a pergunta é boa, eu vou tentar ser bem objetivo, trazer elementos que todos nós conseguimos acessar de alguma maneira. Tá? A grosso modo, a performance tem a ver com competências técnicas, físicas e psicológicas. E aí a gente pode preencher de muitas maneiras. Né? Uhum. Só que o aspecto psicológico foi o terceiro elemento, digamos assim, a chegar nesse processo. E ele costuma ser desenvolvido de forma aleatória ou por princípios muito próprios. Cada um tem a sua receita caseira do que é o processo mental. Uhum. Mas a verdade é que à medida que a gente vai se envolvendo com performance, vai querendo ter mais performance, mais resultados, inevitavelmente a gente chega na fronteira do mental e daí vem essa questão, né? O que é a preparação mental, o que é essa preparação psicológica e como é que a gente pode agregá-la ao processo de treinamento. Perfeito. Então, assim, vamos começar definindo a psicologia do esporte. Então, assim, imagino eu, e pode ser completa ignorância, de que é algo que há pouco tempo atrás não tinha a devida atenção, o cuidado, e acho que talvez, a impressão que eu tenho, que vem cada vez mais tomando o seu espaço em atletas profissionais, e eu acho que isso começa naturalmente a transbordar também para o atleta amador. A definição clássica da psicologia do esporte é todas as valências psicológicas que são trabalhadas para a melhora do desempenho atlético. Tá? Então, geralmente, é uma área da psicologia onde a gente tenta usar o conhecimento científico e o conhecimento prático da psicologia para ajudar na performance do atleta. Não exatamente na sua melhor performance, mas numa performance que seja consistente. Então, o empenho da psicologia como ciência na tentativa de acrescentar a preparação do atleta. Uhum. E a gente tem dois grandes focos aqui. Um deles é a manutenção da saúde mental, porque a gente sabe que a alta performance esportiva ela sempre vai ser fronteiriça ao adoecimento ou ao sofrimento, mas também a melhora de desempenho, né? O que eu posso fazer para me tornar mais resistente, mais forte mentalmente, ou mesmo para aprender a me relacionar com essas variáveis psicológicas que podem interferir, sim, nos meus planos, nos meus objetivos e nos meus sonhos. Então, a grosso modo, né, de forma resumida, de forma bem objetiva, isso é a psicologia quando empregada no esporte ou na performance.
Muito interessante. E, Lucas, uma área que vem crescendo cada vez mais, né? Eu lembro no episódio do Com Base em Quê, um outro podcast, inclusive de um cliente amigo meu, que você participou, você menciona que na época que você começou a lidar com psicologia do esporte, todas as pessoas que trabalhavam com isso caberiam dentro de uma Kombi, né? De tão poucas pessoas que trabalhavam com essa questão. E é uma área que vem crescendo muito. E como o André muito bem falou, a gente tem muito mais psicólogos do esporte trabalhando com atletas profissionais, mas com certeza a gente tem muitos ensinamentos que a gente pode passar para os atletas amadores, né? Que são a grande maioria do nosso público ouvinte aqui, né? Então, e querendo ou não, né, André e Lucas, no contexto dos amadores, cada vez mais a gente vê atletas amadores que se cobram muito, muitas vezes de forma semelhante a um atleta profissional, né? Muitas vezes o atleta amador tem ali na prática esportiva, na corrida, mais especificamente aqui falando do tema do podcast, algo muito importante, né? De grande importância nas suas vidas, né? Então, aquele atleta, aquele maratonista, aquela pessoa que está buscando um RP numa prova, etc., isso traz uma grande significância na vida delas, né? Então, eu acho que a psicologia do esporte pode ajudar em muitos pontos, e como você falou, né? Habilidades técnicas, físicas e psicológicas, é muito mais comum as pessoas procurarem ajudas para as habilidades técnicas e físicas, primeiramente, e deixam a psicologia em segundo, terceiro plano, né? Mas muitas vezes a psicologia, ao meu ver, pode vir ao encontro de resolver uma série de problemas e ajudar na performance do atleta, seja ele amador ou seja ele profissional. Murilo, eu estou há 25 anos na área, né? Então, à medida que o tempo passa, eu observo alguns fenômenos. Acho que um fenômeno importante é que essas linhas divisórias, que inclusive no esporte a gente pode falar do atleta profissional, do praticante, do atleta amador, elas estão cada vez mais dissolvidas, né? A gente tem um dinamismo maior nelas, né? A gente entende elas muito mais hoje como dimensões do que propriamente como categorias, né? Então, um atleta amador, dependendo da modalidade, ele está muito próximo ao atleta profissional, e algumas modalidades esportivas, talvez chamar de atleta amador não consiga configurar efetivamente o grau de disciplina, de esforço, de empenho envolvido na prática, na atividade. E aqui eu chamo a atenção para o triatlon, né, para corredores de maratona, por exemplo. A gente definir, né, esse praticante dessa modalidade esportiva especificamente como amador, sabendo do que envolve a capacitação dele para a realização das provas, é um tanto contestável. E a própria psicologia, no início, a gente tinha pouquíssimos profissionais empregados nisso, a demanda veio muito mais do universo da educação física, então, geralmente, quem fazia isso eram os educadores físicos, com algumas limitações em função do conhecimento psicológico aplicado. Mas nesses últimos 15 anos, eu diria, principalmente com o fenômeno que aconteceu no Brasil durante a década de 10, onde a gente recebeu os principais eventos esportivos, os principais eventos de competição, e de alguma maneira fomentou muito essa área e fomentou muito um mercado específico, mas também com a adesão progressiva, né, da ideia de saúde e aí a saúde mental associada, fez com que se dissolvessem essas linhas, e para benefício de quem pratica, a gente pudesse efetivamente aproximar esse tipo de serviço, esse tipo de conhecimento para a prática do praticante, independente da condição desse praticante ou do desafio pontual que ele fosse enfrentar. Então, hoje em dia, a gente tem isso muito mais disseminado, a gente tem muito mais conhecimento, a gente tem muito mais informação correndo, mas também é verdade que a gente ainda está iniciando, ainda é incipiente, se comparar isso com os aspectos técnicos e físicos. Inclusive, Lucas, enquanto você falava sobre essa divisão entre o amador e o profissional que vai ficando cada vez mais tênue e vai cada vez mais duvidosa, existe um fenômeno recente que é muito interessante, que é o amador que vive da corrida. Então, ele não é profissional no sentido de que ele não vai para a Olimpíada, ele não participa como um elite, mas ele vive como um influenciador dentro da sua área, e ele tem patrocínio de marcas, ou seja, ele vive daquilo. E isso acaba colocando um pano de fundo, que isso é uma coisa que eu sempre penso, assim, quando eu estou indo para uma prova, que eu penso assim, cara, o objetivo número 1 é me divertir, é aproveitar, porque eu estou aqui como amador. Claro que eu me importo com o tempo, claro que eu me importo com a performance, mas eu tenho de forma muito clara que o que vai pagar o meu boleto é a minha atuação como médico. E isso tira das minhas costas um peso enorme. E quando o influenciador, ele tá lá
levando um projeto como eu tenho visto hoje, cria um projeto e começa a postar no Instagram, eu estou treinando para a marca tal na prova tal. Ele está colocando junto com essa marca uma pressão psicológica gigantesca. E aí, realmente, eu acho que a psicologia pode ajudar e ser fundamental aí nesse momento, né? Sim, a prática da modalidade esportiva, né, André, ela tem muitas motivações, né, e as motivações estão cada vez mais especializadas, digamos assim, né? Tem gente que vai entrar em grupo de corrida pelo social inicialmente, vai se descobrir, né, se desafiando no seu tempo, na sua condição física, e talvez num progressivo até natural vai começar a se envolver com o seu pace, com o seu desempenho, com o seu resultado. Isso tende a acontecer cada vez mais, né? Ou seja, a prática esportiva numa qualidade, digamos assim, maior, ela vai se envolvendo com a nossa vida. E quando a gente caracteriza profissional ou não profissional, pelo menos na nossa representação mental inicial, a gente faz essa distinção, né, de um atleta que é remunerado para praticar o esporte, ou que é um atleta olímpico, ou seja, de uma dimensão de performance maior, daquele sujeito que parece que no final de semana se animou a fazer um joggingzinho, fazer uma corridinha, e na verdade não acontece exatamente isso, né? Se a gente acordar de manhã cedo e for para qualquer parque, em qualquer cidade grande do Brasil, ou mesmo em cidades médias, a gente vai ver um sem número de pessoas correndo, marcando tempo, né? Muito bem uniformizadas, com material adequado para isso, com suporte de equipe. Então, na verdade, a gente tem uma grande quantidade de praticantes que estão se transformando em atletas. Eu gosto de pensar em atleta e não atleta. E atleta numa visão maior, assim, que envolve disciplina, envolve rotina, envolve energia e envolvimento com aquilo. Se eu sou um atleta olímpico, se eu sou um atleta que vou competir em competições menores, ou se eu sou um atleta que estou mais preocupado em melhorar a minha performance, o meu tempo, o meu desempenho, isso vai variar. Mas a condição de ser atleta, que é tornar essa prática esportiva algo de rotina, algo diário, algo que tem a ver com a sua vida, isso tem aumentado. Perfeito. E assim, eu quero até reestruturar o que eu falei no começo em relação àquela resistência que eu disse. Na verdade, o meu ponto é o seguinte, é mais uma vontade de explorar esse ponto, que é o seguinte. Eu entendo muito bem, vou dar o exemplo aqui da Simone Biles, por exemplo. Não sei se você está familiarizado, mas é a maior ginasta aí de todos os tempos, que ela ganhava tudo, até que ela teve ali um burnout, né? Eu não sei qual é o diagnóstico correto, né? Mas eu vou botar aqui informalmente como burnout. Ela não conseguia executar os movimentos e foi um processo muito complexo que teve que afastá-la do esporte para depois reintroduzi-la depois de muito trabalho mental e tudo mais. Então eu entendo de forma muito clara o papel para uma ginasta, para uma tenista, porque são esportes que você tem o lado físico, mas a parte mental ela é fundamental, né? Por exemplo, tênis, adoro acompanhar tênis, você vê, a mentalidade de um tenista faz toda a diferença, a habilidade é fundamental, mas os grandes tenistas, quando a gente está falando aí de Nadal, Djokovic, Federer, mais recentemente Alcaraz, o Sinner, que para mim é um boneco, não é um ser humano, não sei para quem acompanha, mas assim, ele tem resposta para tudo. Ele ganhou o Wimbledon, perdeu o Wimbledon. Parece que ele não tem sentimento, é claro que ele tem, né? Mas a resiliência mental daquele sujeito é uma coisa inacreditável. Quando a gente está falando de corredor, eu tenho um pouco mais de dificuldade de entender como que um trabalho de psicologia pode ter um papel importante no resultado que esse corredor está tendo, dado o fato de que geralmente o limitador para performance é o aspecto físico. E, de novo, eu não estou dizendo que não tem o papel, eu só quero entender melhor qual é esse papel. André, a pergunta é boa, porque o que a gente aprende naturalmente, né? Que o aspecto psicológico ele vai acontecer de uma forma ou de outra. A gente aprendeu a se virar a vida inteira, assim, a gente sai da infância para a adolescência, para a vida adulta, lidando com todo tipo de desafio, e a gente não tem necessariamente um suporte ali que nos diga o que está acontecendo, como é que os processos internos acontecem com a gente, como é que a gente deve relacionar sentimentos, pensamentos, o que a gente pode fazer para determinar nossos hábitos, nossos comportamentos. A psicologia é a ciência que se interessa por isso.
Só que ela tem talvez um gapzinho aqui, que muitas vezes ela se direcionou exclusivamente para a saúde mental do ponto de vista patológico. E, na verdade, o conhecimento da psicologia se emprega a qualquer aspecto humano, qualquer relação humana. Então, quando a gente fala de psicologia aplicada à performance, a gente está falando de outra maneira, a usar o conhecimento que a gente tem sobre os processos mentais e psicológicos para a gente alcançar alguns desempenhos ou algumas performances em áreas do nosso interesse. Perfeito. Então, na prática, né, pessoal, que diferença faria eu saber mais a meu respeito para que eu tivesse melhora de desempenho atlético? Bom, se eu souber o que eu penso a meu respeito, que crenças eu carrego quanto às minhas competências, quanto aos meus limites, que crenças eu carrego a respeito do outro, que preconceitos eu carrego a respeito do que eu sou capaz ou não sou capaz de fazer, se eu conseguisse regular determinadas emoções, e a emoção é cheia de energia, e dependendo da modalidade esportiva, guardar energia, né, administrar energia é essencial para que eu possa realizar uma tarefa, uma prova, de que forma isso funciona, de que forma eu posso me abastecer disso, ou se eu soubesse o quanto da minha disciplina, da minha rotina, da minha organização passa pelos elementos psicológicos, eu provavelmente teria alguma melhora em relação a isso. Perfeito. Então, o aspecto psicológico, ele vai nos alimentar enquanto atletas ou sujeito que quer uma performance em diferentes momentos do processo. Então a gente pode ter, como numa Simone Biles, como tu trouxesse, né, uma atleta de elite, a exceção da exceção dentro da sua modalidade esportiva. Exato. Alguém que eventualmente vai sofrer e vai ter até uma psicopatologia associada à especialização do esporte dela e ao nível de exigência e cobrança que ela tem, e também talvez vá fazer uso desses recursos que eu falei agora para questões muito pontuais, como o manejo do foco, considerando que a apresentação de tablado dela tem 3 minutos, por exemplo. Mas um corredor amador, né, como tu disseste, pô, de que maneira isso me beneficia? Bom, quando a gente entende o que é ser um atleta, quando a gente define ou conceitua isso, quando a gente começa a estabelecer algumas disciplinas, algumas rotinas, quando a gente entende como uma disciplina interfere na condução ou na construção de um hábito, isso é psicologia. E a psicologia tem alguns recursos para isso, e o autoconhecimento, ou fazer a gestão de autoconhecimento de forma mais metódica, né, de forma mais sistemática, ela tende a beneficiar o alcance desses resultados, né? E aqui a gente começa a ter um benefício prático do uso da psicologia. Mas como a gente havia conversado no início, talvez isso ainda seja incipiente, né, dentro desse contexto todo. Interessante. Eu consigo enxergar, acho que, vários pontos assim dentro da corrida em que a psicologia do esporte poderia ajudar muito, né, um atleta amador, né? Uma delas é lidar com ansiedade, né? Ansiedade pré-competição. Então, aquela pessoa que não consegue dormir na véspera de uma prova, de uma maratona, de uma corrida importante. Eu me enquadro nesse grupo de pessoas. A psicologia do esporte também ajudando num controle de estratégia de prova, de ansiedade também no contexto da prova em si, né? Então, você administrar o ritmo, saber lidar com a pressão da competição, também lidar com a sua autocobrança também, acho que é um fato também que a gente vê muito, principalmente com o advento aí das redes sociais, comparação com outras pessoas, as pessoas cobrando cada vez mais. Como o André falou no começo, né, a gente está cheio de influenciadores digitais aí do universo fitness e muitas vezes a gente se compara com eles, né, e eu acho que também isso pode ser um ponto de grande atenção, né. Crenças limitantes também, então pessoas que acabam não performando da forma que poderiam por conta de crenças limitantes, de não acreditarem no seu potencial. Manutenção de constância nos treinos, a gente sabe que é uma das chaves ali para a performance, seja ela profissional ou amadora, você ser constante naquilo que você faz, frequente nos seus treinos e lidar com isso, com certeza aspectos psicológicos também estão envolvidos nesse ponto, né? E aí, Lucas, deixa eu puxar um gancho aqui para a questão da frustração, né? Lidar com frustrações. É muito comum, né? Eu vejo muito em atletas que estão começando, a gente tem uma evolução muito rápida, né? Dos aspectos técnicos, físicos, né? Principalmente, que são muito importantes na corrida, mas conforme o atleta ele vai ficando mais experiente, o tempo vai passando, ele vai mantendo os treinos, as habilidades físicas elas
vão tendo resultados mais lentos, mais gradativos, e muitas vezes isso gera frustração. Gera frustração no sentido de que você, muitas vezes, para atingir um objetivo, atingir uma marca, você leva muito tempo, você leva 1, 2, 3 anos para atingir um recorde pessoal, por exemplo, nos 10 quilômetros, leva 3 anos para alcançar a sua primeira maratona e etc. E muitas vezes isso gera frustrações, né? Então, como que a psicologia pode ajudar? O que a gente tem ali em relação à frustração, estratégias para lidar bem com ela? Fala um pouquinho sobre esse aspecto da frustração, que eu acho que é algo que abrange atinge muitas pessoas. Murilo, tu trouxe vários aspectos aí na tua fala, daria para a gente fazer um curso sobre isso. E cada ponto que tu foi falando, eu fui de alguma maneira respondendo internamente para mim. Então responda externamente para a gente. Externamente. Um aspecto que eu acho super importante, pessoal, e acho que cabe muito a um atleta, né? Mesmo que não seja um atleta profissional, como a gente estava dizendo. A gente tem uma ideia de controle, porque o controle nos gera segurança, né? Então, se eu quero crescer na minha performance, se eu quero ter um resultado, se eu quero ter todo o investimento que eu faço, né, uma garantia de retorno, eu tento trabalhar com o que é mais seguro. Então, eu vou comprar o melhor tênis, eu vou ter a melhor assessoria, eu vou tentar fazer a minha planilha ficar toda verdinha. Eu quero ter uma série de mensagens ao longo do processo que me assegurem que eu vou ser bem-sucedido. E a gente acaba levando, né, a ideia de controle, a palavra controle, para os aspectos mentais também, né? Os aspectos psicológicos, os aspectos cognitivos. Só que daí aqui é um tema interessante dentro da psicologia. A psicologia nos ensina que não existe controle. Quando a gente fala do aspecto mental, a grosso modo, a gente está falando de uma operação orgânica, é natureza. Eu sempre faço o paralelo com o mar, porque fica mais fácil de entender. Então, a gente é um surfista no oceano. A gente não tem controle sobre a onda, a gente não tem controle sobre a força do mar, a maré. Eu tenho a competência ou habilidade, eu posso transformar a forma com que eu me relaciono com isso, mas isso não é controle. Então, em psicologia, quando a gente fala de performance, a gente fala de regulação ou manejo. E isso faz toda a diferença. Ou seja, um atleta precisa aprender a se regular. E a gente tem 3 regulações essenciais. Uma regulação fala sobre o foco atencional. O foco atencional da performance é no aqui e agora, é no presente. Não existe performance no passado ou no futuro. Então, se eu estou me preparando para uma prova, quando é que vai acontecer essa prova? Ela acontece hoje. Se eu tenho treino, se eu tenho planilha, se eu tenho que dar um check em alguma das minhas atividades envolvidas com a minha preparação, então hoje é dia de prova. De maneira que quando chega o evento da competição, ele é mais um dia de prova. Então, a regulação do foco, o foco é no presente. A segunda regulação importante é das emoções. As emoções são respostas orgânicas, né, involuntárias, a gente não tem controle sobre elas. Caso contrário, a gente até provavelmente faria, né, uma desconexão da ansiedade, do medo, daquelas que são desconfortáveis. Que bom que a gente não as faz, porque elas são mensageiras, elas são importantes, elas são recursos do nosso organismo para uma melhor adaptação. Então, o que eu posso fazer é regular. Ou seja, como é que eu lido com a ansiedade? Como é que eu lido com o meu medo? Eu costumo dizer, né, que o atleta de elite, o de exceção, que vai vencer, ele não vai diferir do atleta intermediário em relação às suas emoções. Ele vai diferir na forma como ele se relaciona com elas. Talvez o intermediário esteja tentando controlar e vai se frustrar porque não é possível, enquanto o de elite, de alguma maneira, ele aprendeu a surfar. Ele sabe que ele não tem controle sobre aquilo, mas se ele souber surfar essa onda, é possível que ele utilize ela, inclusive, para potencializá-la. Então, a regulação disso é importante. E a última regulação, digamos assim, seria das vozes que nos tomam conta, né, da comunicação que a gente tem com a gente, com a nossa autofala. E as vozes, às vezes, nos geram dúvida. Em algum momento a gente está na prova, a gente está duvidando que a gente vai chegar. A gente está questionando se a gente está preparado. A gente tem frequentemente uma percepção de desempenho que não bate com a realidade. Então, às vezes, a gente acha que a gente está bem e não está tão bem. Às vezes, a gente acha que a gente está muito mal e a gente está muito bem. A gente até ouve alguém do lado de fora dizendo, segue, tá bom, é isso aí. E tem conflito interno. Então, regular essas vozes internas, né? Tentar
dissipar a dúvida, tentar dissipar a crítica. A gente é muito autocrítico, o atleta, em geral, costuma ser muito autocrítico. Então, conseguir regular essa voz para que seja uma voz de incentivo, para que seja uma voz que diga, vai lá e corre se tu sabe correr. Não fica buzinando dúvida ou crítica no momento que não precisa. Então, o primeiro ponto que eu diria é, a gente não controla, a gente regula, a gente maneja, e isso tem como desenvolver. Se a gente fizer isso sistematicamente, a gente vai melhorar. Daí tu falaste pontualmente da frustração, né? A frustração é algo inevitável no esporte. Qualquer atleta, em qualquer período da sua trajetória, se sentir orgulhoso, principalmente no início, e sabendo que toda vez que a gente alcança uma meta, a gente mexe na régua. Então, no início, eu queria terminar uma meia maratona. Quando eu estou na minha 4ª meia maratona, eu estou insatisfeito porque eu ainda não fiz uma maratona completa. E isso é natural. Então, a frustração ela vai acompanhando o processo. A gente pode fazer o nosso locus atencional na frustração, mas é muito melhor a gente fazer o nosso locus atencional naquilo que a gente quer alcançar. Então, eu defini a minha meta, que seja desafiadora, mas possível, dentro de um intervalo de tempo, é o que faz com que eu vença a minha frustração. Então, quando a gente fala de resiliência, por exemplo, a gente está falando da nossa competência de tolerar a frustração até conseguir ser recompensado pelo esforço. Então, isso tem a ver com disciplina, tem a ver com rotina, mas também tem a ver com definir uma meta alcançável, embora desafiadora. Exato. Se a gente acertar esse cálculo, a frustração passa a ser tolerável. Perfeito. Isso é um ponto que eu acho que vale a pena a gente destrinchar, né? O Murilo encostou nesse tema, que é a questão das redes sociais, né? E a gente está aí no mundo em que todo mundo quer sub 3, todo mundo quer sub aquilo, todo mundo quer classificar para Boston, e não tem nada de errado nisso, inclusive eu quero sub 3, eu quero classificar. Então, mas assim, o que eu quero dizer é assim, como que o psicólogo pode ajudar a justamente entender, primeiro, se de fato a pessoa quer aquilo, porque às vezes a pessoa ela acha que quer, mas quando ela vai ver o caminho que precisa ser percorrido para se chegar nisso, e aí ela vai descobrir que ela não quer, quebrando a cara no meio do caminho, né? Então, assim, esse é um ponto. E essa questão do ajuste. Será que isso para mim agora tá correto, ou eu só tô querendo me espelhar em alguém que fez e, portanto, se alguém fez, eu também quero? Complexa pergunta, André. Vou tentar... A primeira resposta que eu tenho para ti é: a gente tem caminhos diversos. Tá? Então, dependendo da circunstância, o caminho pode ser a gente conseguir definir bem o nosso sonho, né? O nosso alcance. Por que eu quero chegar onde eu quero chegar? Por que eu vou me envolver com uma tarefa árdua que vai tirar tempo, energia, vai me gerar dor física? Qual é o significado disso? Qualquer um de nós se transforma num corredor? Qualquer um de nós faz uma maratona? Não. Qualquer um de nós está disposto a pagar o necessário para isso? Definitivamente não. Então, provavelmente, a gente tem alguma resposta aqui, quando a gente se conhece um pouco mais, a respeito do nosso propósito. Ela pode fazer a diferença, mas não quer dizer que ela faça a diferença. Um outro trajeto possível, que a gente, inclusive, pode associar aqui, é de definir metas realizáveis, que sejam progressivas, né? Então, se eu chegar neste exato momento à frente do Everest e definir que eu quero subir o Everest, eu muito provavelmente não vou fazê-lo, por mais que eu seja um cara super determinado. Agora, se eu me permitir construir um trajeto onde eu vá passando por picos diferentes, onde eu vá ganhando competência, onde eu vá me sentindo recompensado pelo processo, talvez sem que eu perceba eu chegue no Everest. Isso também é possível. E, frequentemente, a preparação psicológica se envolve nisso, em ajudar a fazer com que quem está fazendo o percurso tenha a atenção voltada para aquilo que vai ter mais recompensa, para aquilo que vai lhe reforçar mais. Ao longo desses 25 anos, pessoal, o número de pessoas que eu atendi, que chegaram para mim e disseram: eu quero ser um atleta olímpico em determinadas modalidades, que é possível ser um atleta olímpico, mas a pessoa estava no capítulo 1 do livro, é muito grande. Então, é muito comum que a gente precise regular as nossas expectativas de momento. O que eu vou realizar agora?
Por que que isso me reforça? Então, existem vários trajetos possíveis para isso, tá? E, bom, a gente pode ir associando eles, a gente pode ter maior ou menor consciência sobre eles, e a gente também pode, digamos assim, de alguma maneira, interferir nisso. A construção de hábitos, entender como é que os hábitos se moldam, entender como é que a gente se sente recompensado e reforçado, entender a importância da gente retardar certas recompensas. Isso faz toda a diferença. E isso está na base do processo. Isso está lá no início do processo. A ideia que eu tenho de que eu vou ter que acumular um certo tempo de engajamento, de disciplina, para que eu tenha uma resposta. E aqui vou entrar num tema que da minha área é muito sensível, né? A gente vai ouvir muitas pessoas falando de preparação mental e, em geral, dando atalhos. Eu costumo dizer o seguinte: se alguém te oferecer um atalho na preparação mental, corre. Corre, é furada, não tem atalho. Se tivesse atalho, todo mundo era maratonista. Se tivesse atalho, todo mundo completava um triatlo. Se tivesse atalho, todo mundo era atleta olímpico. Não tem atalho. Então, toda vez que a gente sugere que existe um atalho, provavelmente a gente está pegando uma parte específica e superdimensionando o impacto daquilo. Agora, existe possibilidade de trajeto. Essa é a mensagem. Tem como? Tem como. Só uma finalização aqui em relação às redes, né, pessoal? O desafio da rede social, né, ou de qualquer rede, né, é que ela tira o nosso foco. Ou seja, em vez de eu estar centrado naquilo que eu começo a olhar para fora. Ô, Lucas, saber se deu uma pequena travada. Então, em vez de eu estar centrado naquilo que... Em vez de eu estar centrado, né, naquilo que tem a ver com o meu processo, com o meu plano e com o meu avanço, eu acabo olhando para o lado e, de alguma maneira, me medindo com alguém, ou pior do que isso, né, pessoal? A gente não está se medindo com ninguém, a gente está se medindo com o resumo que essa pessoa escolheu compartilhar com a gente. Exatamente. E isso acaba sendo um risco, né? Qualquer atleta, quando ele tira a cabeça da prova, quando ele quebra o flow, seja num treinamento, seja num processo, seja numa competição, a performance vai cair. Não tem outro jeito, ela vai cair. Exato. E é engraçado, né, Lucas, isso que, assim, a rotina do atleta, e quanto mais de alta performance, mais isso é marcado. É uma rotina chata. Não é uma rotina instagramável. É uma rotina de dormir cedo, acordar cedo, comer certinho, treinos, tem uma planilha, então ele segue a planilha. A maioria dos treinos, pensando em corrida, vai ser um treino, uma rodagem, depois ele vai almoçar certinho, talvez ele descanse à tarde, depois ele vai treinar à tarde, ele vai dormir cedo, no dia seguinte vai repetir tudo de novo. Então, se alguém começar a postar isso na rede social, provavelmente a audiência vai ser bem baixa, porque é fraca. Teve até... eu não sei aonde eu ouvi isso, mas alguém falou assim, os melhores atletas costumam ter as rotinas mais chatas possíveis, né? Se você pegar aí grandes atletas olímpicos, principalmente quando a gente está falando em alta performance, tipo natação, corrida, é uma rotina de uma vida extremamente boring, assim. Então, bastante, assim, exato. Então, assim, como é que você vai transformar isso em algo instagramável? Então, você posta 1000 coisas e roupas e aquele treino que é que você faz a cada 15 dias é o que vai pro ar, que é um treino mais rebuscado. E isso vai passando para as pessoas a impressão exatamente disso que você falou, né? Um recorte, não é a realidade. E a pessoa começa a comparar a realidade dela com esse recorte, né? E isso eu acho que gera uma desproporção enorme. Quando a gente fala das valências psicológicas, a gente gosta de nomear algumas delas e que quase todo mundo entende o que significa, mas que a gente não calcula o nível de envolvimento, disciplina, rotina e que a gente vai ter que passar, né? Então a gente fala lá de habituação, tolerância, resiliência. Na prática, o que a gente está falando é repetição, repetição, repetição. Exato. Então não tem como não ser boring, não tem como não ser maçante, não tem como não ser massivo, não tem como de alguma maneira não nos levar a questionar a validade de se empenhar tanto. A gente tem alguns recursos, né? A gente pode mexer em alguns treinamentos, a gente pode aprender sobre o nosso processo, né, de tolerância, de habituação, a gente pode exercitar a nossa resiliência e isso de alguma maneira já nos recompensa, mas não tem atalho.
se a gente quer ter resultado, se a gente quer dizer que a gente é tolerante no sentido de tolerar a dor, tolerar a frustração, se a gente quer dizer que a gente é resiliente na nossa capacidade de voltar das cinzas, se a gente quer habituar certas disciplinas, certas rotinas, a gente vai necessariamente precisar passar pela repetição. Talvez o aspecto essencial aqui é que essa repetição ela deve ser progressiva e calculada pessoa a pessoa, atleta a atleta. Sim. Porque quando ela é progressiva, a gente observa o avanço. E o avanço serve como um recurso, né, reparador ou de recompensa antes do resultado, antes do tempo que a gente conseguiu realizar. Mas então a gente precisa ajustar esse processo, né, a forma como a gente vai avançar sobre isso. Mas o avanço disso se dá no dia a dia. E eu acho assim, Lucas, que... Desculpa, Murilo, só apontar aqui. Acho que as pessoas têm um enfoque muito que essa é a minha implicância, no dia da prova. Então, eu vou mentalizar tal coisa. Talvez isso seja esse atalho que você está se referindo, né? Então, a pessoa foca muito nisso. Mas, na verdade, a psicologia, eu acho que ela tem um papel muito maior quando você justamente pensa na trajetória desse corredor ao longo de um ciclo, ao longo de um... Que, aliás, um ciclo não é nada. A gente sempre fala aqui, né? A gente fala sempre da jornada do corredor. Eu falo sempre que a corrida não combina com pressa, que é uma coisa paradoxal, mas é verdade. A gente precisa de anos e meses, dias, semanas, ciclos, 1, 2, 3 para realmente atingir o seu máximo potencial. E aí sim, eu acho que o papel você estar psicologicamente alinhado, de verdade colocando tudo na prática, aí você vai ter realmente o resultado. É um processo longo, né? Não é um processo de curto prazo. A alta performance consistente, é o objetivo de qualquer grande atleta, passa por isso. Por domínio técnico, ou por vezes pelo tamanho do desafio, a gente até consegue uma performance de exceção pontual, circunstancial, dependendo da modalidade. Mas quando a gente pensa em alta performance, a gente pensa em algo que seja sustentável. Ou seja, eu não tive um dia bom. Né? Às vezes na corrida tem isso, eu preciso acordar no meu dia. Não. Nossa, eu tenho uma implicância com isso enorme. Não, a luta, a corrida, tem alguns esportes, a natação, né? O sujeito tem que acordar no dia. O pessoal, não. O meu dia de competição é hoje. Se eu estou gravando numa quarta-feira, é quarta-feira. Se eu estou treinando numa sexta, é uma sexta-feira. Se a competição caiu no domingo, vai ser no domingo. Uhum. Eu tenho que transformar o dia de treino em dia de competição, de maneira que a competição seja um treino de luxo. É isso que eu tenho que realizar, né? Eu ouvi de uma atleta minha, de uma triatleta, tem uma história muito bacana, porque ela se tornou triatleta depois dos 45 anos, e ela já fez alguns Ironmans, e se transformou, e deu significado para a vida dela, e tudo mais, e ela usou uma expressão que eu achei maravilhosa, ela disse assim: Lucas, às vezes as pessoas querem que a gente tire o coelho da cartola, mas precisa avisar que para tirar o coelho da cartola, eu tenho que pôr o coelho na cartola, senão não tem como tirar. E é rigorosamente isso, não tem mágica. Se tem um coelho saindo da cartola, a gente foi atrás do coelho, a gente pegou o coelho, a gente pôs ele na cartola, daí a gente talvez consiga tirar ele da cartola. Perfeito. Então esse é um processo. Perfeito. Atleta, né? Seja ele profissional ou amador. Começa de novo que travou aqui. Perdão, começa de Voltou? novo. Agora, voltou, pode começar de novo o que você estava falando. E a vida de qualquer atleta, né, seja ele amador ou profissional, é uma vida cheia de renúncias também, né? A gente vê isso com muita frequência. E aí, já puxando um gancho aqui, Lucas, você mencionou lá no começo que nós somos seres orgânicos, né? E todo ser orgânico precisa também de descanso, de repouso. Do ponto de vista físico, isso já é bem claro para a gente, para os nossos ouvintes, né? Porque a gente já mencionou isso várias vezes aqui no podcast. E eu fiz o paralelo com a renúncia, porque muitas vezes a rotina de um atleta, ela renuncia a uma vida social mais intensa, muitas vezes renuncia até mesmo de descanso, né? Às vezes até de forma errada, né? Aquele atleta que não respeita o seu descanso. Do ponto de vista psicológico, isso faz sentido também, Lucas? Eu pergunto isso assim, exemplificando, uma pessoa que emenda ciclos de treinamento um atrás do outro, não respeita o descanso da mente, não dá ali um certo
momento off para o seu lado psicológico também. Isso faz sentido? Faz todo sentido, Murilo, e talvez seja uma das fronteiras mais complexas, né? Porque a gente está falando aqui de uma série de processos que impactam o desempenho e impactam a performance. Quando a gente fala do processo mental, a gente está falando de organismo. Então, o nosso processo mental ele vai se alimentar da condição do nosso organismo. Se eu estiver cansado, se eu não estiver me recuperado, isso limita o meu processo mental. A gente é bombardeado de ideias que falam que o poder da mente, que é uma expressão que eu não gosto nem um pouco, poderia superar o esgotamento físico. É evidente que não. O poder da mente está absolutamente relacionado com o vigor físico. Se eu estou saudável, se eu estou reconstituído fisicamente, eu vou ser mais forte mentalmente, mesmo que eu não tenha treinado o meu processo mental. Em circunstâncias de exceção, geralmente em condições de competição, né, específica, pode ser que eu consiga, de alguma maneira, influenciar a minha condição física pelo meu mental, mas isso não é a regra. A regra é eu ter um certo equilíbrio. É uma palavra que eu também não gosto, tá, pessoal? Equilíbrio também sugere que a gente vai conseguir escolher rigorosamente tudo. E é como tu disseste, a gente faz escolhas, algumas dessas escolhas envolvem renúncia. Para que faça sentido, eu tenho que ter um propósito maior e não adianta sair renunciando. Eu tenho que fazer isso numa escala que proteja o meu organismo. O grande desafio é que a alta performance, principalmente quando a gente pensa em atletas profissionais, né, em altíssima performance, é uma fronteira que está longe do estado de saúde que a gente conhece. Uhum. Então, em geral, atletas de altíssima performance estão ali, né, borderiços, fronteiriços com a doença mental e frequentemente, dependendo da modalidade esportiva, vão ter algumas prevalências, alguns indicadores de psicopatologia maiores do que um sujeito típico, do que um sujeito que está levando a vida sem esse grau de exigência, de cobrança. Então tem uma relação direta aqui, a condição física, a pessoa está bem preservada disso, ela trazer isso para a planilha dela, isso faz todo sentido no alto rendimento, na alta performance coletiva, né, em esportes, né, altamente profissionais, isso já é uma realidade. Tu não chega num clube de futebol, num clube de vôlei, né, de modalidades coletivas, por exemplo, e tu escolhe o horário que tu vai trabalhar com o teu atleta, o aspecto mental. Eles vão te dar lá a planilha de treinamentos, né, de quadra ou de campo, e vão te dar a planilha de repouso. E vão te dizer, olha, te aloca fora desses dois intervalos, porque esses intervalos a gente não mexe. A gente não mexe no treinamento técnico e a gente não mexe de forma alguma no repouso. Por quê? Porque o repouso é essencial. Perfeito. E mentalmente essa regra também vale. Você estava falando, Lucas, eu pensei aqui, voltando de novo ao paralelo com o tênis, não sei se vocês estão familiarizados com o documentário que tem sobre o Alcaraz, que o documentário, o título é A Minha Maneira, né? Então, da maneira dele. E é um cara que foi meio que forjado para ser o melhor do mundo, e né? Embora rivalize ali. Mas o que eu achei mais interessante, até engraçado, que eu estava conversando com outro amigo meu que é extremamente aficionado, ele falou, pô, tô decepcionado com o Alcaraz. Esse cara quer ir para Ibiza, que ele justamente, eu achei de uma sabedoria, ele se conheceu o suficiente para falar assim, eu preciso descomprimir. Para eu performar em alto desempenho, ter o meu máximo desempenho, a parte física, a parte técnica é importante, mas eu tenho que estar relaxado, eu preciso descomprimir. E ele ter a grandeza de falar assim, vou para Ibiza. E aí ele foi para Ibiza, voltou, ganhou o Queens, ganhou o Wimbledon. E isso, só que assim, eu fico imaginando, e o mais interessante do documentário é que o Ferreiro, que é o técnico dele, fica querendo botar pressão, então tem um conflito ali. Mas a grandeza mental desse atleta de falar, eu preciso disso, que é diferente do atleta de futebol, que às vezes a gente tem o estereótipo, né? Que esse cara gosta de beber, que aquele cara que é descompromissado. Não é isso. É saber justamente encontrar esse balanço, né? Eu imagino que seja um exercício de autoconhecimento muito profundo, né? Não sei se deu uma travadinha para vocês. Eu imagino, o meu ponto é assim, eu imagino que tenha um autoconhecimento muito grande ali para ele conseguir tomar essa decisão de forma assertiva. E não ligar para os julgamentos alheios, né? Inclusive do seu técnico. Exato. Eu vou começar pensando no padrão ouro aqui. Tá? O padrão ouro seria a gente pegar um atleta e conseguir dissecá-lo no melhor sentido em todas as suas valências, né? Técnicas, físicas e psicológicas. E conseguir encontrar a receita desse atleta.
É óbvio que tem elementos, pessoal, que são comuns a qualquer atleta. Disciplina é comum a qualquer atleta, condição física, condicionamento físico é comum a qualquer atleta, cada vez mais uma preparação psicológica específica também vai ser. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essas circunstâncias que são muito particulares. Tu trouxe o exemplo do Alcaraz, e o esporte é muito interessante por conta disso, né? Porque a gente tem uma lógica de um perfil único. Exato. E, na verdade, o esporte nos oferece inúmeros perfis, o que é muito bom para a gente entender o fenômeno e entender o alcance de certos atletas, e que às vezes nos atrapalha quando a gente quer pegar a receita de um atleta e simplesmente achar que é a nossa receita. E tu deste um exemplo, eu vou trazer um exemplo mais antigo, tá? Do meu tempo de adolescência, eu adorava, eu amava basquete, eu acompanhava muitos jogos na NBA na ocasião, e tinha um jogador que era o Dennis Rodman. Sim. E ele era uma figuraça. Eu acompanhava nessa época também. Não, ele transcendeu o basquete porque ele era um personagem, ele não era Sim. só um atleta. E aconteceu mais de uma vez, né, em eventos, né, dentro das finais da competição, ali onde tu tem jogos a cada 2, 3 dias, aconteceu mais de uma vez dele solicitar para o treinador o seguinte: deixa eu ir para Las Vegas. Exato, essa história é muito boa. Me dá 2 dias em Vegas. E o treinador falar: tá bom, tu vai voltar? Não, eu prometo que eu volto. E ele vai 2 dias, volta e tem um desempenho incrível. Isso serve para qualquer atleta? Evidente que não. Mas se vocês um dia forem se interessar pelo perfil desse atleta em particular, ele só poderia operar nas condições que operava dessa maneira. E ele era um cara de exceção, ele foi 10 vezes consecutivas o principal reboteiro da Liga Americana. Então, assim, isso não serve para mim, não serve para ti que está me escutando, mas servia para o Dennis Rodman. Então, a inteligência da gente identificar o que é pessoal de cada um de nós, dentro daquilo que o esporte exige, faz muita diferença. E tem muito de psicológico nisso. Com certeza, com certeza. Eu queria atacar aqui, Lucas, um outro ponto, que é um ponto que assim, é quase uma cruzada que a gente tem aqui contra a expressão no pain, no gain. Eu, particularmente, tenho horror a essa expressão. Já falamos isso em vários episódios, porque existe um perfil, e que curiosamente é o meu perfil, que se você falar assim, André, para você melhorar, você tem que dar com a cabeça na parede 3 vezes ao dia até fazer um buraco. Eu vou falar, tá bom, e eu vou fazer. Então, assim, o que eu percebi, isso falando da minha individualidade mental e psicológica, que o meu ponto fraco, por exemplo, é querer fazer sempre mais, ou querer fazer sempre mais intenso, ou querer justamente sentir essa dor. Porque você tem essa percepção que a dor vai te fazer crescer. E, na verdade, não. Para algumas pessoas, o que a pessoa precisa é entender que ela não precisa sentir dor todo o treino, que ela não precisa fazer sempre uma série a mais, que ela não precisa correr 2 km a mais. Então, destrincha esse lado, que eu acho que tem muito a ver com isso, sobre essa... A gente fala sempre aqui da individualidade biológica, e dentro dessa individualidade biológica tem a individualidade psicológica, psíquica, mental, né? Tem todo sentido. Provavelmente, o nosso avanço, o nosso crescimento, a nossa performance tem a ver com desconforto. Né? Então, se a gente chega num platô ou num nível de conforto onde a gente sabe executar e a gente consegue realizar a tarefa sem uma necessidade maior de esforço, isso provavelmente vai envolver, para uma próxima etapa, o desconforto. Desconforto não é dor, esse é o ponto. Uhum. O desconforto ele pode se manifestar de muitas maneiras. Então, o que provavelmente, inevitavelmente, qualquer atleta vai passar é por níveis de desconforto. Ou seja, eu estava confortável, eu sabia o que eu era capaz de fazer, eu estava me sentindo absolutamente competente, e para avançar, eu criei uma condição de desconforto. E ela vai se manifestar de muitas maneiras. Pode ser um desconforto físico, pode ser um desconforto contextual, de grupo. Então, eu saio do grupo que eu estava para um outro grupo, eu deixo o treinador que eu tinha por um outro treinador. Pode ser o desconforto, né, de eu ter que alocar os meus horários de treinamento em um horário distinto do que eu tinha antes. Desconforto parece ser uma regra para o avanço. Mas, pessoal, isso não é para atleta. Quando a criança entende a infância, dizem para ela o seguinte: tu é um adolescente. Uhum. E tem puta desconforto. Quando ela entendia a adolescência, dizem para ela: agora tu te vira, porque tu és um adulto. Então, toda vez que a gente chega num nível do nosso desenvolvimento, a vida nos informa que aquilo funcionou até aquele ponto, mas que a gente vai ter que ter novas competências e isso vai gerar um desconforto.
O problema é que no esporte esse desconforto se relacionou muito com desconforto físico, que claramente tem uma relação aqui, mas a relação criada, ela foi um tanto perigosa, provavelmente, porque ela não lembrou dois aspectos que são fundamentais. O desconforto físico, ele pode lesionar, Exato. E a lesão tem um impacto que não é só físico, também é mental e psicológico, né? Ela pode levar a esse prejuízo, né? O impacto físico o tempo inteiro, e também esqueceu de dizer o seguinte: entre uma área de desconforto e outra, eu tenho que ter um período de conquista, eu tenho que ter um período de reforço, de recompensa. Então, tudo bem, eu vou me desconfortar durante um tempo, mas eu preciso me sentir competente, seguro e capaz ali na frente. Feito isso, eu posso ficar desconfortável novamente. Então, se eu só aplicar a regra do desconforto, eu não vou crescer. Eu vou gerar insegurança, eu vou diminuir a autoestima e a minha percepção, né, de capacidade, eu vou diminuir, então, a minha capacidade de enfrentar as circunstâncias. Eu tenho que ter momentos onde eu possa dizer para mim mesmo: eu realizei, eu consegui, eu conquistei, mesmo que no momento seguinte eu volte de novo a criar um desconforto. Esses dois aspectos, né, o cuidado com o físico e o impacto desse físico não só na condição física, mas também mental, e o cuidado que a gente tem que ter de construir um trajeto onde existam recompensas, daí faz fazer sentido o desconforto, que eventualmente até é dolorido, mas não por regra. Tem tudo a ver com aquilo que a gente falou da importância dos momentos de descanso, né, de quebra ali psicológica, de repouso, né? Então, a gente passa pelo desconforto, que é algo, entre aspas, desconfortável, né, ruim psicologicamente ou fisicamente falando. A gente precisa de momentos de reforço positivo ali, de descanso, né, e de aumento das competências. E, Lucas, vou fazer uma pergunta, acho que bem difícil aqui agora. Mais uma. Pensando especificamente de corrida, né, de endurance, pode ser de outros. As características. Murilo, travou de novo. Começa de novo sua pergunta. Tá bom. E, Lucas, eu vou te fazer uma pergunta difícil aqui, mais uma pergunta difícil. Pensando em atletas de endurance, né, corredores ou qualquer outro atleta de endurance, quais são as características pessoais? Então, aquela pessoa que, de base, já é uma pessoa resiliente, por exemplo, já é uma pessoa focada. Quais são essas características que influenciam no seu desempenho esportivo? E o que o esporte, né, de endurance pode ensinar para essa pessoa e pode levar a melhoras em outros âmbitos da vida, né? É uma via de mão dupla. O que a pessoa já tem pode ajudar na performance esportiva e vice-versa. O que ela pode aprender com o esporte que pode repercutir em algo para a vida dela? É uma via de mão dupla ou tem uma coisa que vem antes da outra? Duas perguntas complexas. Vou começar com a primeira, tá? Qual é o nosso perfil? Qual é o perfil do corredor? Não existe um perfil absolutamente definido. Né? A gente não consegue fazer isso. Não que a gente não tente, a psicologia como ciência frequentemente tenta estudar perfis para reconhecer características específicas, mas é muito difícil a gente chegar nessa métrica de desafio. O que eu vou dizer com a prática que eu tive ao longo do tempo? Tá? Ninguém se envolve num esporte como corrida, principalmente, né, de uma quilometragem maior, que não tenha algo a querer provar para si. Ou seja, o processo de entrar, né, numa performance esportiva que vai exigir muito fisicamente, que vai exigir que eu faça algumas renúncias, muita dedicação, não é casual. Olha, acordei hoje e quero ser maratonista e vou me dedicar o suficiente para isso. Isso não acontece. Então, tu vai encontrar alguém aqui que, de alguma maneira, está numa busca pessoal para comprovar algo, para validar algo. Esse algo, pessoal, pode variar tremendamente. Então, quando tu fala com um atleta dessa natureza, por vezes tu te encanta com o que ele está tentando validar e comprovar, por outras vezes é uma questão que fala das relações, por outras vezes tem a ver com autoestima, de como é que ela foi constituída no início da vida, e o que significa alcançar um desafio dessa magnitude. Então, tem alguma questão aqui que envolve uma comprovação ou uma validação. Um sujeito que não tem essa gana, não tem esse drive, dificilmente vai se envolver com o esporte
com essas características, né? Que é individual, que é de grande renúncia. Então, tem esses elementos. Daí, a gente pode ver também, ao longo do percurso de cada um desses atletas, outras características que vão se implementando, vão se colocando. A tolerância a um desgaste físico maior. Tem pessoas que têm uma tolerância menor, de fato tem uma tolerância menor, né? Ao desconforto físico, à dor física, a condição, né, de conseguir trabalhar com seu aspecto mental para não perder o foco, para continuar firme no treinamento, continuar firme no seu propósito. Isso também parece uma coisa muito simples, eventualmente um corredor tem isso, né, ao natural, porque constitui isso ao longo da vida, às vezes tem uma influência até orgânica nessa valência, mas a verdade é que um corredor, de forma geral, tem isso, né? A disciplina, padrões rígidos, que a gente chama em psicologia, né? Uma pessoa assim, um pouco mais obsessiva no sentido da rigidez, né? Da disciplina, da organização. Isso também vai ter um fator importante num esporte dessa natureza, porque vai exigir que a pessoa seja mais disciplinada, muito mais disciplinada do que a média. Então é difícil a gente definir um perfil, e é difícil a gente falar de competências que também vão se constituindo ao longo desse processo, mas existem talvez algumas instâncias psicológicas que façam parte disso, tá? Um aspecto importante sobre isso, uma vez que não existe um perfil único, passa a ser muito importante o trajeto que a pessoa escolheu, né, e desenvolveu para alcançar esses seus objetivos, tá? O trajeto ele é muito importante. Às vezes a gente quer definir a priori o que o sujeito é capaz de fazer, mas existe uma relação contextual aqui entre o potencial orgânico dele, o potencial psíquico dele e a forma como isso foi trabalhado ou não foi trabalhado. Agora, quando a gente fala da relação, eu sou um atleta de corrida, e o que isso me leva para a vida, o que a minha vida leva para a corrida, aqui a gente tem talvez a fronteira mais interessante da prática esportiva. A gente vai crescer se tornando um atleta. Isso eu tenho segurança absoluta. Eu costumo dizer que o esporte, na minha opinião, é a invenção maior do ser humano. A gente conseguiu construir uma fronteira onde a gente compara, onde a gente confronta, onde a gente se desafia, onde a gente cria métricas, onde a gente desenvolve modelos de crescimento, e tudo de forma lúdica e, ao mesmo tempo, recompensadora. O esporte é isso. Então, à medida que tu te desenvolve para o esporte, não tem como tu não levar essas competências para a tua vida e vice-versa. E um aspecto da preparação, ou do componente mental, que às vezes também é difuso na forma como é apresentado. A preparação mental, ou o componente mental, tem dois elementos chaves. Um são os elementos cognitivos. É o que o nosso organismo, como organismo, nos oferece, né? Capacidade atencional, capacidade de memória, recursos emocionais. Outra coisa é o psicológico, que é o que a gente desenvolveu ao longo da vida, que fala das crenças que nós temos, da forma como a gente se enxerga, da forma como a gente enxerga os outros. O mental é a reunião desses recursos cognitivos e orgânicos com esse psicológico constituído. E o esporte desenvolve o nosso psicológico. A gente questiona as nossas crenças, as nossas certezas. A gente aprende muito com a prática esportiva a respeito de nós, dos outros e do que a gente é capaz ou não é capaz de fazer. Então, uma medida que eu acho essencial, olha, eu quero me desenvolver como uma pessoa, a gente poderia sugerir várias coisas. Certamente, sugerir que ela pratique um esporte regularmente seria uma boa orientação, porque ela vai crescer no nível pessoal também, inevitavelmente. Muito interessante, Lucas. Só dois comentários aqui curiosos, né? Sobre o primeiro ponto que você mencionou, Lucas, sobre uma característica que poderíamos encontrar em atletas de endurance, né? Que é essa questão da aprovação, né? E etc. Levando muito ao extremo, mas a gente já viu histórias assim aqui no podcast. Às vezes uma pessoa que, quando está numa vida ali confortável, nunca se desafia a esse ponto, mas de repente passou por alguma crise na vida, seja uma doença, seja um problema financeiro, alguma coisa, exatamente o momento em que ela vai lá e começa a se dedicar para uma maratona. É quando ela vai lá e decide que daqui 2 anos quer fazer um Ironman, por exemplo, né? E muitas vezes isso serve até como uma alavanca, né, para outros aspectos da vida dela melhorarem, né? E aí vai o ponto que você mencionou, que é o esporte levando a vários aprendizados, né?
E eu ia dizer, né, Murilo, imagino que tu como treinador já deva ter visto isso acontecer várias vezes. À medida que a pessoa realiza a maratona, ela passa a acreditar que é capaz de realizar outras coisas que não estão só no campo do esporte. Então tem essa retroalimentação, né, de uma área sobre a outra. E é interessante, Lucas, porque assim, para mim, né, eu como treinador, é muito bom e mais confortável para mim quando um atleta que vem fazendo um caminho muito padrão, né, começou a correr, fez prova de 5, 10, 21, e aí depois de 5 anos de prática de corrida, por exemplo, fala para mim, olha, Murilo, eu estou pensando em 2026 fazer uma maratona, o que você acha? Maravilha, perfeito. Mas acontece, às vezes, de uma pessoa me questionar, Murilo, você acha que dá para eu fazer uma maratona daqui 6 meses? A pessoa, por exemplo, só corre 10 quilômetros, né? E aí eu tento me dividir um pouco, né? Claro, do ponto de vista técnico, das dificuldades disso, dos riscos de lesão, da pessoa se machucar por conta de um aumento abrupto de volume de treino e etc. Mas eu sempre tento me preocupar um pouco em entender o porquê que ela quer fazer isso, né? O que tem por trás, qual que é a dimensão que isso tem na vida daquela pessoa, né? Daquele atleta que não é um atleta profissional, um atleta amador, que veio me questionar sobre a realização de um feito de uma grandeza enorme. E porque se eu falar não para ela, putz, eu posso estar privando ela de uma coisa muito grandiosa na vida, na vida dela, que tem uma importância muito, muito grande naquele momento. E que eventualmente ela Então, não vai fazer sozinha. exato, né? Então, talvez com a minha ajuda seja melhor, eu diminuo os riscos dela se machucar. Eu do ponto de vista técnico, expondo os riscos que ela vai ter, etc., sendo sincero com ela, mas eventualmente comprando a briga junto, falando, não, ó, eu estou do seu lado, vou te ajudar, a gente vai analisando as suas respostas fisiológicas ao longo do processo, mas eu vou encarar essa junto com você. Isso já aconteceu também, né? Então, acho que é interessante eu fazer essa análise, eu acho que é algo importante, porque pode ser algo muito, muito legal para a vida dela. Eu discutando, né, eu vou compartilhar o que passa na cabeça de um psicólogo numa ocasião como essa, né? Minha pergunta seria muito parecida com a tua, né? Que diferença faz tu fazer essa maratona em 6 meses ou 1 ano? Porque essa pergunta responde sobre a pessoa, né? Qual é a tua pressa, né? Por que eu tô com essa pressa toda, 6 meses? Por que eu preciso realizar algo tão grande em 6 meses? De que maneira isso, de alguma forma, vai me reconfortar, vai me, né? De alguma maneira, vai servir aqui para alguma necessidade que eu tenho, que provavelmente não é uma necessidade atlética. O sujeito que está, né, mais alinhado com o seu processo de preparação e de prática esportiva, ele provavelmente ele não tem essa pressa nesse sentido, ele consegue regular isso um pouco mais, embora se desafie e acabe desafiando quem está com ele nesse sentido. Um outro exemplo que me veio à cabeça foi de uma atleta que há uns anos atrás me procurou, e ela me disse, olha, já fiz um monte de trabalho, coisa e tal, blá, blá, o seguinte, te dou 3 meses para que tu me ajude a ter resultados. E foi muito direto, eu olhei, ouvi e falei, olha, o que eu te garanto, o que eu te asseguro é que semana que vem eu quero te ouvir um pouco mais. Isso é seguro. Os 3 meses eu não sei o que eu posso te dizer. Ela foi minha atleta durante 5 anos, né? Então, assim, ela chegou para 3 meses, era isso os 3 meses, esses 3 meses se estenderam ao longo de 5 anos. Então, quando a pessoa, né, ela define o desafio dela, o sonho dela, ela não está falando só sobre o avanço como atleta, ela está falando dela como pessoa, e a prática esportiva como um recurso para ela alcançar algo. E isso é muito bom, isso não é ruim. Isso alimenta as duas frentes. Isso alimenta a atleta que ela pode ser e a pessoa que ela deve ou gostaria de ser, né? E daí o treinador, o psicólogo, o staff dela tem que conseguir oferecer para ela os recursos para ela não se lesionar fisicamente, emocionalmente, e para que a jornada dela tenha significado, né? Exato. Que é aquela diferença entre resposta, entre resultado e desempenho. Muitas vezes a pessoa vem, eu quero um resultado. E, gente, o resultado tem uma série de variáveis que a gente não controla, né? Exato. Se eu quero ganhar de vocês 3, eu tenho que começar combinando o que vocês vão deixar eu ganhar. Senão, isso já fica difícil de definir. Agora, o meu desempenho, a minha melhora individual, essa é possível. Se ela vai trazer o resultado que eu queria ou não coletivamente, é uma outra história. Mas o meu avanço individual, esse sempre é possível. Muito bom. O papo tá tão bom que eu esqueci de pedir para quem tá vendo esse vídeo curtir esse vídeo, se estiver acompanhando pelo YouTube,
Se estiver acompanhando por lá também, não se esqueça de inscrever no nosso canal. Quem acompanha para o Spotify, que é a maioria, siga o nosso podcast no Spotify, deixa lá sua classificação, de preferência 5 estrelas. Para quem não acompanha a gente ainda no Instagram, siga a gente no Instagram. Por lá a gente tem conteúdos exclusivos que vão além desse podcast. Temos conteúdos pílula ali em formato Instagram até 1 minuto, tão completamente diferentes desse episódio que eu tenho certeza que vai passar de 1 hora. Então, vale a pena seguir a gente em todas as plataformas. E, gente, o maior favor que vocês podem fazer e retribuir aqui o conteúdo gratuito que a gente está gerando é compartilhar este episódio, este podcast, com aquela pessoa que você acha que vai gostar. Para aqueles que realmente gostam do que a gente faz aqui, a gente está com uma campanha, que é a campanha Salvem o Podcast Quilômetro 41. Para quem não sabe, estamos próximos de atingir a marca de 2 anos, quase 100 episódios. Iremos atingir essa marca em fevereiro de 2026 e a verdade é que com o crescimento do podcast, este projeto está se tornando insustentável na minha vida de médico e na vida de treinador de corrida do Murilo. Então, se você gosta do que a gente faz aqui, ajude a gente e considere se tornar apoiador por meio da plataforma Apoia-se, em que você terá acesso a episódios bônus mensais. Você vai ter acesso também a uma coisa que a gente criou recentemente, que é o Pelotão Quilômetro 41, nosso grupo fechado de WhatsApp apenas para apoiadores, onde a gente troca experiências, onde a gente pede sugestões de temas, onde eu compartilho alguns conteúdos extras que eu tô lendo, artigos, vídeos, muita coisa sobre corrida, e onde a gente constrói e fortalece uma verdadeira comunidade de corredores. Então, se não for fazer falta para vocês, considere se tornar apoiador. Bom, gente, eu quero, por fim, quer complementar alguma coisa, Murilo? Só um ponto. Lucas, compartilhe as suas redes sociais aí com a gente, como que o pessoal pode conhecer um pouco mais o seu trabalho, a Avante Psicologia Esportiva, conta um pouco sobre esse projeto, o que vocês fazem lá e como o pessoal pode encontrá-los. Boa, Murilo. Eu tenho um parceiro meu, um sócio meu, que foi um grande atleta da vela, o iatismo. A vela foi um dos esportes que mais experiência eu tive. Inclusive, eu fui aos Jogos de Londres e Rio de Janeiro acompanhando o pessoal da vela, do iatismo. E eu tenho uma parceria com o Thiago Quevedo, que é um grande atleta da vela, e a gente construiu há 1 ano a Avante, né, que é essa consultoria esportiva, de performance esportiva voltado para os processos mentais. Então, a gente tem o nosso Instagram lá, que é avante.performance, e lá a gente tem bastante material, a gente tem lá alguns workshops que a gente realiza, voltados para praticantes esportivos de qualquer esporte, mas gente que esteja se colocando na condição de atleta e queira melhorar a sua performance. E a minha rede particular é lucas.rosito.psi, onde eu também compartilho aí algumas questões minhas ali que envolvem psicologia, performance e algumas outras ideias. Legal. Obrigado, Lucas. Muito bom. Então, gente, a gente quer aqui partir para a parte final, tentando trazer ali uma parte mais prática, né? Uma coisa um pouco mais aplicável, mas lembrando que não existe resultado no curto prazo, né? Então já ficou bem claro para quem acompanhou até aqui, acho que você já entrou na cabeça. Então, não existe receita de bolo. Exatamente, né? Então, assim, isso é o grande ponto, acho que é a grande diferença, acho que é a concepção errônea que algumas pessoas têm aí do que seria a psicologia esportiva. Mas, eu não sei se existem hábitos, técnicas de motivação para quem tem a motivação como limitador, ou estratégias para manter ali uma consistência numa rotina. O que você pode falar sobre isso, Lucas? Desculpa, Lucas, só complementar a pergunta aqui, porque eu vejo que esse é um dos grandes, uma das grandes questões do atleta amador, né? Manter a constância de treinos, manter a frequência de treinos, fazer para aquela pessoa que está realmente começando, fazer da corrida um hábito, né? Então é muito normal no começo a pessoa estar motivada, né? 2026 está chegando aí, as promessas de começo de ano, a motivação ela está presente ali no início, o problema é você manter isso, né? Então, se você também pudesse distinguir, né, o que é motivação, o que é disciplina, o que é um hábito, né? E existe ali uma forma da gente facilitar a criação de um hábito? Boa, Murilo, boa, André.
Vamos lá, tá, pessoal? Na psicologia a gente diz o seguinte: ação precede motivação. Quando a gente entende a motivação como uma energia que nos habita temporariamente, onde a gente tem uma vontade tremenda de realizar coisas grandes e está disposto, né, a se submeter a isso, mas que a gente sabe que é temporário, a gente tem que lembrar que a ação frequente e sistemática, ela traz resultados, e os resultados, quando vêm disso, são muito mais duradouros, tá? Então, ação precede motivação. O que a gente precisa ter é uma estratégia de organização e disciplina. Não existe motivação que sobreviva à desorganização e à indisciplina. Perfeito. Não tem como. Porque a motivação, enquanto um período energético específico, ela é muito breve. Então, tem momentos que a gente acorda realmente animado. Mas isso, para a maior parte das pessoas, não é diário. Agora, se eu estou organizado, se eu estou disciplinado, eu vou ver avanço. E o avanço é muito recompensador. Perfeito. E o avanço é motivacional. Então, do ponto de vista da motivação, a gente distanciar ela de um estado de espírito que a gente não tem controle e que nos habita eventualmente e transformá-la, de alguma maneira, em comportamento. Porque a gente poderia avaliar a motivação de muitas maneiras, mas a melhor maneira é a ação, é o comportamento. Se eu estou me comportando, né, se eu estou agindo, apesar do meu estado de ânimo não ser o melhor, eu estou sim muito motivado. Então, do ponto de vista da motivação, acho que isso seria o elemento-chave. Ô, Lucas. Quando a gente fala... Perdão. Não, pode continuar. Não, eu ia falar dos hábitos, né? Puxa, como é que a gente constrói um hábito? Primeira coisa, o hábito tem que ter uma função na nossa vida, né? Ou seja, o comportamento que eu desejo aprender, ou seja, fazer parte do meu repertório, ele tem que ter uma funcionalidade. Não tem como eu me habituar ou construir um comportamento para o meu repertório que não tenha utilidade. Então, eu preciso definir qual é a utilidade, por exemplo, da minha prática esportiva, do meu treinamento, né? Para que ele serve? Onde é que eu quero chegar com ele? Tanto do ponto de vista atlético, quanto do ponto de vista pessoal. E hábito é repetição, porque como nós somos organismo, o nosso organismo ele tende a tolerância e habituação, são duas valências orgânicas aqui. Tolerância significa dizer que eu aguento um pouquinho mais todo dia, se eu for todo dia dando uma calibrada no meu esforço. Então, ao final de uma jornada de 6 meses, eu sou capaz de levantar mais peso, eu sou capaz de fazer mais aeróbio, eu sou capaz de me determinar mais para algumas coisas do que eu era 6 meses antes, se todo dia eu der uma calibrada. Ou seja, eu estou aumentando a minha tolerância. E a habituação é a capacidade do nosso organismo de se adaptar e manter uma continuidade quando o estímulo ele vem constante. Então, se eu treinar todos os dias ao longo da semana, o 5º dia, o 6º dia, não é necessariamente o meu pior dia. De maneira que qualquer um de nós, quando está habituado a treinar e para de treinar alguns dias, quando ele vai voltar, aquele dia é pesadíssimo e a gente está descansado. Por quê? Porque a gente está sem a habituação, que é essa resposta orgânica. Então, para que eu tenha um hábito, eu tenho que repetir esse comportamento sistematicamente, eu tenho que definir a funcionalidade dele e, progressivamente, eu vou melhorar a minha tolerância e a minha habituação. Daí, em algum momento, esse comportamento que não fazia parte do meu repertório passa a ser um dos recursos que eu tenho, né, para lidar com a vida. Ô, Lucas, esse ponto, eu tenho um conceito, eu não sei se eu li, da onde eu tirei isso, mas é o conceito de pré-decisão, que é você se colocar no dia que você sabe, você tem a planilha, pô, eu corro segunda, quarta e sexta. A pessoa que tem dificuldade em cumprir a planilha, provavelmente ela tá colocando na segunda, ela acorda e fala, será que eu vou correr hoje? E ao se colocar nesse será, você colocou ali 50% de chance de você não ir. Ao passo que para quem está habituado, a decisão já está tomada. Segunda-feira eu corro. Putz, e obviamente aí tem que organizar a rotina, né, aspectos mais práticos. Não deu para correr de manhã, eu vou correr à tarde, mas eu vou correr. E isso é uma coisa assim, parece, eu sei que é simples, mas é para ser simples. Então assim, eu corro segunda, quarta e sexta. Ponto. Né? Não é fácil de implementar, mas eu não consigo pensar. E é engraçado que eu tenho conhecidos que às vezes eu pego a pessoa e falo assim, choveu, e aí eu olho e falo, não vai.
de repente, às vezes a pessoa vai, às vezes a pessoa não vai. E é muito engraçado que quando você tem essa pré-decisão, não tem esse choveu. Choveu, eu vou correr na academia, ou vou correr na chuva. Não tem desculpa, né? Então, assim, é engraçado isso. Com o tempo, o nosso organismo chama por isso, né? A gente sabe que virou um hábito quando a gente põe em dúvida a realização disso e o nosso organismo decide por nós, né? Ele diz, não, vamos fazer sim. Ele está literalmente habituado, mesmo que o tempo lá fora não seja convidativo. Mas, digamos assim, numa instância anterior a essa, certa vez eu ouvi de uma cliente uma ideia que eu achei simples e brilhante, né? Ela dizia o seguinte, Lucas, eu me matriculei na academia e pela primeira vez eu estou conseguindo ir na academia, mas eu estou fazendo o seguinte, eu combinei comigo mesmo que eu vou me vestir, que eu vou pôr meu tênis, que eu vou sair de casa. Quando eu estiver do lado de fora, se eu quiser voltar para a cama, eu posso. Mas eu só me permito isso se eu já estiver do lado de fora, vestida, tênis. Porque, pessoal, se eu levantei, se eu pus a roupa, se eu pus o tênis, se eu me organizei minimamente e eu sair, eu já não consigo mais voltar para dormir. Eu sei que alguns de vocês vão dizer, não, mas eu conseguiria. Não é bem assim, pessoal. Se vocês se organizarem para sair de casa, para descer, ó, cheguei lá onde eu vou treinar, mas agora eu posso decidir voltar para casa ou treinar, a gente vai aumentar tremendamente a frequência do treino. Então, criar eventualmente essa circunstância, ou seja, eu posso escolher se eu vou ou não vou, mas dentro de uma determinada condição. Eu vou escolher isso estando lá, fardado em condições. Se chegar lá e eu não conseguir treinar, não tiver no meu dia, bom, beleza, então talvez volte para casa, mas vai ser muito difícil. E em pouco tempo, porque a gente sabe que o hábito não é algo que demora tanto quanto por vezes a gente imagina, em pouco tempo o próprio organismo vai te convidar a sair de casa. Então tu não vai precisar desse recurso e eventualmente tu até vai esquecer desse recurso inicial. Vai ficando algo mais automático, né? Você não precisa mais tomar a decisão daquilo. Desejável, exato. Legal, muito bom. E Lucas, um outro ponto agora também um pouco mais prático, falando sobre ansiedade pré-prova, né? Que a gente comentou lá no comecinho, etc. Tem alguma estratégia psicológica para lidar com ansiedade pré-prova? Como que a psicologia trabalha esse ponto, né? Então, alguma estratégia de visualização, uma rotina, né? Ou algo que o atleta pode fazer para diminuir essa ansiedade pré-prova? Existem, Murilo, alguns treinamentos específicos que contribuem para tudo isso que a gente está falando, tá? Lá no início eu falei da regulação do foco, né? Então, para lidar com a ansiedade é uma mensagem de futuro, é uma preocupação com o que vai acontecer. A forma de eu diminuir, porque eu não controlo, mas eu posso regular a minha ansiedade, é aumentar o meu foco no presente. Então, se faltam 2 dias para a prova, então naquele C-2, digamos assim, eu tenho algumas ações. Eu tenho que organizar meu material, eu tenho que pegar meu voo para viajar, eu tenho que me alocar num hotel, ou eu tenho que fazer um treinamento leve. E se eu estou presente no dia, eu estou, de alguma maneira, diminuindo a minha ansiedade. Não tem como eu esgotá-la, mas eu estou afastando ela de mim. E no dia da prova, a mesma coisa, né? Não casualmente, alguns atletas usam como recurso ficar ouvindo música, se distanciar do grupo, entrar em algum processo, né, de atenção plena ali, de exercício de mindfulness ou coisa semelhante. Por quê? Porque se eu mantenho a atenção no presente, eu estou, de alguma maneira, protegendo que a minha energia dissipe e também não sofrendo por antecedência. Tá? A ansiedade é uma resposta natural e ela tem dia e hora para acabar. Ela acaba tão logo inicia a prova, porque a ansiedade é futuro. Quando chega a prova, acabou. Pode ser que depois venha a frustração, a alegria, tudo bem, a gente vai mudar a emoção, mas não vai ser ansiedade. Então, antes da prova, regular a atenção. A prova é aqui e agora. Né? Então, o atleta entender mentalmente que todo o processo de treinamento é parte da prova. E estar no processo de treinamento de forma intensa, focada, ajuda muito a contribuir para isso. E tu disseste, né, tu trouxe o exemplo aqui do treinamento mental. O treinamento mental é uma forma de condicionamento também para uma série de circunstâncias, né? Às vezes a gente precisa condicionar algum tipo de desconforto físico, então treinar mentalmente uma cena onde a gente esteja com algum desconforto físico e, de alguma maneira, lidando com esse desconforto, com autofala, né, de incentivo, de alguma maneira tirando o foco atencional da dor para um elemento externo.
Então, isso pode ajudar e também vai ajudar, dependendo da modalidade esportiva, na resolução ou na tomada de decisão em alguns momentos. Então, o exercício da mentalização como imagem mental, ele se transforma num recurso para circunstâncias específicas. Quando a gente pensa, né, numa maratona, numa corrida de maior quilometragem, é difícil a gente imaginar que o exercício da visualização vá dar conta de todo o desafio. Mas, por vezes, ele vai dar conta daquilo que tem sido mais desafiador para aquele atleta especificamente, que pode ser o desconforto físico, pode ser uma quilometragem específica e por aí afora. Entendi. Maravilha. Isso é um ponto, né, que aí, de novo, que é a minha implicância, não com a psicologia, mas com o que as pessoas entendem da psicologia, né? Essa coisa do... não, maratona não é físico, é cabeça. Essa frase, para mim, me dá, assim, pelo amor de Deus. Ela deve doer. Não, como assim é cabeça? A cabeça, ela tem um papel, mas ela é 90 e tantos %, não sei dizer quanto, é físico, né? E eu sempre falo aqui, né, que nas maratonas, e não só maratonas, o que sempre me espanta muito é a quantidade de pessoas passando mal, né? Porque vão nessa pegada do eu vou conseguir, é vontade. Não é vontade só. Vontade também, mas tem todo... Mas para aquelas pessoas que eu acho que é exceção, não sei se você pode corroborar ou refutar aqui, mas eu acho que para essas pessoas que de fato estão ali buscando aquele incremento naquele momento mais difícil psicologicamente que existe. Eu até fiz um episódio recente aí, que foi um episódio bônus para apoiadores, contando a minha última maratona, que foi a primeira que eu corri no meu limite. As outras eu corri de forma conservadora, então foi uma experiência muito diferente. E pela primeira vez eu tive muito isso de, nossa, será que eu vou conseguir? Putz, tá ficando difícil e tal. E eu usei algumas técnicas, mas eu quero ouvir, né, de alguém gabaritado o que a gente pode usar como recurso para enfrentar, por exemplo, o famoso quilômetro 35 da maratona, que você já está muito cansado, mas ainda falta 7,195. Então, o que a gente pode utilizar como recurso psicológico nesse momento? André, eu vou começar falando alguma coisa que talvez não vá ser muito popular entre os meus colegas, tá? Mas eu concordo 100% contigo, sem tirar nem pôr. O aspecto psicológico, ele é bem importante, mas é muito difícil a gente classificar o tamanho da importância. E, geralmente, quem fala sobre ele faz parecer que os outros, né, elementos são menos importantes, o que não faz nenhum sentido, pessoal. Não faz nenhum sentido. Senão o monge budista seria o melhor maratonista do mundo. Exatamente, né? Senão qualquer um de nós alcançaria qualquer coisa porque pensou positivo. Isso não existe, tá? Isso, de fato, é um mau uso, digamos assim, do aspecto psicológico, e isso se deve a diferentes fatores, tá? Do ponto de vista pontual, assim, algumas coisas que podem ter alguma diferença aqui nas estratégias, tá? Uma maratona é uma prova longa, né? Então, existem modalidades esportivas que são muito longas e que passam muito por resistência física, e ao longo desse período de prova, tu vai ter vários elementos que vão ser usados inevitavelmente pelo atleta como referências de qual é a condição dele, do que ele está realizando, que vai influenciar a percepção dele de capacidade, né? Eu vou conseguir fechar no tempo que eu queria, eu vou conseguir não quebrar. Então, não gosto da expressão dica, tá? Mas uma orientação, dividir a maratona em etapas. Porque daí cada etapa... Por que funciona, pessoal? Porque, primeiro, que a maratona é, de fato, a soma de várias etapas. Segundo, toda vez que tu vence uma etapa, tu conclui uma etapa, né, tu alcança um marcador, tu tens um estado de recompensa. Tu tens algo gratificante. Isso faz diferença. Isso não quer dizer que vai te tornar imune a qualquer coisa. Tu vai, por vezes, conseguir essas etapas e não fechar a maratona, mas faz diferença. E também transforma o desafio em algo possível. Se eu paro para pensar que eu vou correr 42 quilômetros e alguma coisa do ponto zero, é totalmente diferente de eu pensar, olha, eu tenho que correr 8 quilômetros. 8 quilômetros é possível. Estão aqui os 8 quilômetros. Os 48, os 42 estão lá. Então, quando eu divido as etapas, isso vale para a prova, mas vale para um período pré-competição. Com certeza. Se faltam 3 meses para a competição, né? Como é que eu mantenho, né, a minha persistência, a minha disciplina, a minha rotina? Porque eu vou trabalhando em etapas. Outro aspecto importante é, como é uma prova longa, vocês vão ter que ter um diálogo interno, tem uma autofala aqui.
Bastante. E a gente tem que aprender a combater a nossa dúvida e a nossa crítica. São falas que existem dentro de nós, a gente precisa combatê-las. Ou seja, não é hora, não é momento para eu pôr dúvida no que eu estou fazendo, na minha capacidade, e não é hora para eu criticar o que eu deixei de fazer. Então, na hora que vem essa fala, né, duvidosa ou crítica, eu preciso imprimir uma fala muito mais direcionada, né, muito mais, de alguma maneira, de incentivo. Não exagerada, né, não ufanista, mas de incentivo. Alguma coisa do tipo, não é momento. E o terceiro aspecto que eu incluiria aqui é, quando a gente se distrai, o tempo e a distância voam. Então, dependendo da distração, que pode ser a condição física que a gente está, pode ser um estado de flow que a pessoa perceba, existem inúmeras distrações. O ambiente, né? O ambiente, às vezes, as maratonas que tem... Eu sempre tive uma resistência a isso, a torcida, achava que era um impacto, e tive uma experiência justamente de passar por momentos da prova em que você pegava muita coisa externa, assim, e você se distrai, né? Tu te distrai e aquilo voa. Quando tu olha, passaram-se X minutos ou passaram X quilometragens. E, pessoal, isso pode ser praticado no treino. Uma mensagem importante. O dia da prova é um dia ordinário, ele não deve ser extraordinário. Ele tem que ser ordinário, ele tem que ser realizável, tem que ser capaz de realizar o dia da competição. Então, transformem o dia de treino em algo extraordinário. Assim, o dia da competição se torna um dia ordinário, é mais um dia de treino, é um treino, né, sofisticado, é um treino especial, mas ainda assim um treino. Então, se eu quero melhorar minha autofala, se eu quero dividir as minhas distâncias em etapas, se eu quero aprender a me distrair em alguns momentos, o ambiente disso é o treino, não é a competição. A gente sempre fala isso aqui no podcast, né? Tudo é treinável, né? Aspectos físicos, a questão nutricional e a questão psicológica, pelo visto, não foge dessa regra, né? Então, você testar, entender quais são, por exemplo, as autofalas que funcionam melhor com você, como você vai dividir a sua prova em blocos, utilize essa estratégia nos seus treinos, né? Como que você vai de alguma forma se distrair, o que funciona melhor para você, tudo isso também faz parte do dia a dia de treinamento, né, e do ganho de experiência de um atleta de corrida. Uma coisa, Lucas, que tudo que você falou ali bate muito com alguma das coisas que eu implementei. Tem uma última que eu quero saber se é loucura ou se tem algum fundamento, assim. Muitas vezes a gente tem ali o momento do desconforto, da dor e tal, e uma coisa que muitas vezes eu faço e tento, né, às vezes não dá, né, mas eu tento pensar assim, especificamente nessa última maratona, pela primeira vez eu senti a dor da maratona, que é algo que eu não tinha sentido. Foi minha terceira, eu não tinha sentido porque eu tinha corrido muito tranquilo. E quando eu comecei a sentir essa dor, eu tentei trazer uma roupagem, tentei trazer um contorno a essa dor de uma coisa um pouco mais positiva, né, assim, do tipo... O que eu pensava, e eu sei que é um pouco esquisito, mas é o que eu pensava mesmo, é que sentir essa dor era um privilégio. Porque eu tinha tido o privilégio de ter me preparado, o privilégio de ter feito uma viagem internacional, de ter sido sorteado para aquela maratona major, de estar ali com a minha família. Então, assim, parece um discurso meio... Mas, assim, o que eu senti na prática foi que a dor... Deve ter alguma coisa de neurotransmissor. Eu liberei tanta coisa boa pensando isso, que aquela dor virou quase que virou quase que uma força, consegui transformar aquela dor em... Tá bom, eu sei que eu tô doendo, mas eu também tô tendo várias experiências aqui pelas quais eu tenho que ser feliz, grato e aproveitar isso ao máximo. Claro que não é loucura, né, André? E se fosse, eu também não poderia te dizer isso aqui agora, mas não é. Pessoal, a gente tem recursos psicológicos inatos, né? Então, a gente está falando muito de formas de treinar e pensar isso, mas na prática, a gente tem os nossos recursos naturais. Então, assim, uma forma que eu acho que é necessária para um atleta de corrida, principalmente de grandes quilometragens, é aprender a se relacionar com isso, né? Então, o que tu criou ali foi uma atmosfera de relação com isso. Como é que eu me relaciono com a existência dessa dor física, tá? Em termos gerais, o que a gente poderia dizer é que a psicologia hoje ela sugere duas coisas, que a dor psíquica ou física ela é inevitável. Então, eu brigar para não sentir dor é inócuo. Exato. Eu brigar para não ficar ansioso é inócuo. Mas o que eu posso fazer então, né? Uma vez que eu passo a aceitar a existência dessa dor física, psíquica,
é eu aprender a me relacionar com ela, entendendo que ela não sou eu. Ou seja, eu não sou essa dor que está me acometendo na prova. Existe essa dor. Eu estou sentindo na minha perna, eu estou sentindo no meu cansaço, mas ela não é a minha existência. Então, na minha existência, teve o treino que eu venci, teve o quanto eu me determinei, teve a minha vontade de responder a isso, tem o meu orgulho de completar a prova. Quando eu consigo dimensionar a dor, é uma defusão, né? Eu me distancio da dor apenas o suficiente para enxergar outras coisas que eu carrego. Sim, eu carrego dor, mas eu carrego muita vontade de completar a prova. Eu carrego muito orgulho do esforço que eu fiz. E daí eu começo a ter essas respostas onde a dor é um percentual do que eu estou sentindo. Acontece que, frequentemente, pelas características da dor, ela toma conta. E essas outras fronteiras, elas desaparecem e eu passo a ser a dor, né? Tá doendo tudo, né? Ou seja, a dor que era circunstancial, ela estava circunscrita, ela passa a ser uma dor. E óbvio que isso aqui, o que a gente está falando, pessoal, depende muito da intensidade dessa dor. Tem dores que a gente não vai conseguir fazer a defusão, a gente não vai conseguir tomar essa distância. Mas, frequentemente, a dor que vem do desconforto é possível. A dor que é natural, digamos assim, não aquela dor que implica em lesão, aponta uma lesão, né? A dor natural de desconforto, frequentemente a gente consegue usar esse recurso. E é muito comum no esporte de endurance você ter que lidar com essa dor, né, esse desconforto por muito tempo, por muitas horas. Né? Essa é uma característica muito grande do endurance. Atletas mais experientes têm essa capacidade de lidar com esse desconforto maior. Desenvolveram ali estratégias para lidar com ela, e a própria experiência, o próprio fato de você ter passado por isso várias vezes, te faz enxergar, obviamente que, claro, como o Lucas falou, né, a dor tem limites, né, se com a perna quebrada eu vou continuar correndo, não é isso que a gente está falando aqui, mas assim, uma dor natural, um desconforto natural daquele exercício, pelo simples fato de você já ter passado por aquilo, você sabe que você é capaz de suportar aquilo, é capaz de continuar apesar daquele sentimento. Né? E é interessante, a gente tem alguns estudos, por exemplo, pega um atleta para fazer um teste de 3 km, né? um contrarrelógio de 3 km, e você, daqui 2, 3 dias, você repete esse teste, é bem provável que ele melhore no segundo teste. E não porque houve uma melhora do condicionamento cardiorrespiratório desse indivíduo, porque não houve tempo hábil para isso, não houve preparação, treinamento, mas ele já sabe qual é o desconforto de lidar com aquele 3 quilômetros na máxima exaustão. Então ele já sabe lidar melhor com aquele desconforto e provavelmente vai conseguir performar um pouco melhor, porque não vai ter aqueles pensamentos, talvez, não vou aguentar, não estou suportando, vou diminuir meu ritmo, porque ele já sabe qual é o desconforto que ele vai encarar. E parte desse saber, pessoal, em termos cognitivos, é a habituação que eu comentei em outro momento. Ou seja, se o estímulo não varia muito na sua intensidade, a gente consegue habituar. Se a dor está ali, mas ela não tem um crescimento progressivo, e eu sustento a ação apesar da dor, em algum momento ela já não atrapalha. É como um ar-condicionado que tu liga e no momento que liga, puxa, esse barulho está incômodo. Mas se esse barulho não se alterar e não for realmente muito forte, em algum momento tu esquece do ar-condicionado. Só vai lembrar quando desligarem, que é o que acontece na prova. Eu começo a sentir dor quando eu parei. Puxa, eu parei a prova, o corpo deu uma arrefecida, vem a dor. Claro, vem a dor porque eu também saio dessa habituação que a nossa cognição nos oferece. E assim, é uma coisa inevitável, né? Qualquer distância, né? Como eu já falei aqui, né? Corri 5K. 5K correndo de verdade é terrível. Eu pessoalmente acho mais doloroso do que uma maratona, que é uma intensidade insana. Então assim, às vezes a pessoa fala assim, não, eu quero ter aquela conquista, mas eu não quero sentir dor. Então, tu saiba que se você quer correr essa distância sem sentir dor, muito provavelmente você não vai atingir a sua máxima performance. Você sempre vai ficar ali com olha, se eu fizesse um pouquinho mais de força, eu teria um desempenho um pouco melhor. É claro que, de novo, não estou romantizando a dor, pelo amor de Deus. Eu só estou dizendo que ela é inevitável, né? Como o Lucas já colocou. E isso vale para tudo, tá, né? Até para a gente falar que a gente não está romantizando. Pessoal, isso serve para tudo. A gente está falando, obviamente, aqui no quilômetro 41
da relação disso com performance de corrida. Mas isso vale para a vida, né? Se eu entro nas minhas operações de vida, nas minhas relações pessoais, em qualquer coisa, e eu não quero sentir dor, vai ser muito difícil, né? Se eu entender que existe uma tolerância a essa dor e que, à medida que eu tolero ela, eu consigo me relacionar com ela, e aí eu consigo melhorar a minha performance, puxa, isso é libertador, né? Muito bom. Bom, já estamos quase 1h40. Então já ficou um episódio dos mais longos. Eu acho que teria espaço ainda para fazer ainda mais, mas eu quero agradecer muito a participação do Lucas. Acho que tem espaço para um novo episódio aí no futuro. A gente pode pensar sobre um tema específico ou algum artigo, alguma coisa um pouco mais objetiva. Mas, nossa, foi espetacular. Da minha parte é só agradecimento mesmo. Agradeço demais a participação e também a participação do Murilo. Valeu, pessoal. Obrigado, Lucas, pela sua presença. Como o André falou lá no comecinho, um tema que a gente já vinha aí ensaiando para falar sobre há um tempo, né? Mas finalmente a gente conseguiu alguém aí à altura da importância desse tema para conversar com a gente. Então, Lucas, obrigado pela sua presença. Pessoal que nos escutou, espero que vocês tenham aí um maior benefício desse nosso diálogo, dessa porta de entrada. André e Murilo, obrigado. E pessoal, vamos se tornar apoiador da Quilômetro 41 aqui, porque não é toda hora que a gente recebe informação útil, aplicável, conteúdo de qualidade, isso faz diferença. Um abraço. Valeu! Então, corredores e corredoras, encontrem o seu motivo para continuar correndo e nos encontramos no próximo Quilômetro 41. Até lá! Valeu, pessoal!